Então, boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai ter a coordenação do Dr. Tadeu, seguindo a linha de tratamento medicamentoso do câncer de mama. Semana passada a gente falou sobre tratamento neoadjuvante. Hoje o Dr. Tadeu vai falar para a gente sobre o tratamento adjuvante em doença triplo negativa e HER2, que são os subtipos talvez que mais modificaram aí o tratamento nos últimos tempos, né? Daí fica com a palavra você, Tadeu, fique à vontade, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Para mim é um prazer e uma honra poder estar aqui apresentando essa aula, discutindo esse assunto com vocês, entre amigos. E agradeço ao Braulio pelo convite e toda a comissão organizadora. O Braulio pediu, então, é uma aula sobre o tratamento adjuvante para câncer de mama triplo negativo e HER2 positivo, esses dois subgrupos. Nós tivemos na semana passada a aula sobre neoadjuvância e na semana que vem, se eu não me engano, é sobre a adjuvância dos subtipos luminais. Então, hoje vai ficar mais restrito a esses subtipos triplo negativo e HER2 positivo. Aqui, então, só para especificar do que nós estamos falando, são subgrupos moleculares do câncer de mama. Então, nós temos aqui num extremo o subgrupo triplo negativo, que é aquele que é classificado como receptor de estrogênio negativo, progesterona negativo e HER2 negativo. Depois, na sequência, o HER2 puro, que é o HER2 positivo, com receptores hormonais negativos. O HER2 luminal B, que é o HER2 positivo, com receptor hormonal positivo. O luminal B, HER2 negativo, que é o receptor hormonal positivo, com HER2 negativo e KMS7 elevado ou progesterona baixa. E o luminal A, que é o subtipo HER2 negativo, com receptor hormonal positivo, progesterona acima de 20% e KMS7 baixo. Então, nós temos aqui de um extremo até o outro, do luminal até o triplo negativo, e isso a gente pode observar que o subtipo triplo negativo ele tem uma proliferação celular maior e um grau celular maior, e aqui vai diminuindo, vai saindo do triplo negativo, vai diminuindo em direção ao luminal. O subtipo luminal tem uma proliferação celular menor, geralmente o grau nuclear histológico menor. Receptores hormonais, nós temos, são mais expressos no extremo aqui do luminal A, e vai diminuindo a expressão pelo luminal B, pelo HER2 positivo, ainda luminal B, e sendo já negativo no HER2 puro e no triplo negativo. E o grau baixo também, mais para o luminal A, vai diminuindo em direção ao triplo negativo. E em relação ao tratamento, o que nós temos de importante? Quanto mais aqui para o extremo do triplo negativo, a gente observa são tumores que têm uma maior quimiosensibilidade, então são tumores mais agressivos em geral e que, por outro lado, respondem mais, e exatamente por esse motivo, por se proliferar mais, ter um índice mitose maior, eles são mais quimiosensíveis. E essa quimiosensibilidade vai diminuindo em direção ao luminal A, sendo o tipo mais quimio-refratário. A hormoniosensibilidade, ela é maior, ela é máxima no luminal A e vai diminuindo pelo luminal B, pelo HER2 positivo luminal B, sendo ausente a ação da hormonioterapia no HER2 puro e no triplo negativo. Então, aqui você já pode observar que o luminal B, HER2 positivo, o HER2 com hormônio positivo, ele tem uma sensibilidade menor à hormonioterapia do que o luminal B, HER2 negativo, ou luminal A. Vocês podem observar o percentual também, então, triplo negativo, nós estamos falando mais ou menos de 15% dos tumores, e HER2 positivo, variando de 15%, algumas séries até 20% dos tumores são HER2 positivos. Aqui para mostrar em relação do ponto de vista de expressão genômica, foi feita uma subdivisão do triplo negativo em 2011, mostrando os subtipos imunomodulatório, basal-like 1, basal-like 2, mesenquimal, mesenquimal stem cell, luminal com receptor de andrógeno, instável. Depois, em 2015, então aqui foram 7 subtipos do tumor, do que a gente chama de triplo negativo.
Então, aqui em 2015, uma outra classificação em 4 subtipos, tudo tumor triplo negativo, que a gente chama de basal-like imunoativado, basal-like imunossuprimido, mesenquimal e receptor de andrógeno positivo. Então, isso só para a gente ter em mente, para a gente não esquecer que o que a gente chama de triplo negativo na prática clínica, que vem da imunistoquímica, que apresenta receptor de estrogênio negativo, progesterona negativa e HER2 negativo. Do ponto de vista genômico, existe toda essa complexidade mostrada aqui por essa classificação em até 7 subtipos de tumor triplo negativo, né? Essa outra 4. Então, isso pode explicar algum grau de variação que a gente geralmente observa na prática, porque alguns tumores são mais resistentes, refratários, outros são mais sensíveis, tem uma resposta melhor ou pior, e o comportamento clínico na prática também. Então, sempre lembrar que atrás dessa paciente, do que a gente chama de triplo negativo, tem vários subtipos de tumores triplo negativos que justificam essa complexidade, essa variabilidade de comportamento clínico na prática. Em relação ao HER2 também, que a gente chama de HER2 positivo, já tem a subdivisão de HER2 puro ou de HER2 luminal, por ter ou não hormônio positivo também. Então, aqui vocês podem, só para mostrar também que existe uma variabilidade, que justifica também um paciente ser mais refratário, um ter resposta patológica, outro não ter. Então, aqui a resposta é um estudo, peguei essa fotografia, esse slide de um estudo de neoadjuvância em HER2 positivo, que não é o objetivo da aula, mas só para exemplificar. Então, vocês já podem observar que pacientes com HER2 hormônio positivo, eles têm uma taxa de resposta patológica mais baixa do que o HER2 hormônio negativo. Então, se o paciente é HER2 puro, a gente espera que venha ter uma taxa de resposta patológica maior. Se é hormônio HER2 com hormônio positivo, essa taxa de resposta já é mais baixa. Então, tanto a quimioterapia quanto o tratamento anti-HER2 já vai ter um resultado inferior no subgrupo HER2 positivo hormônio positivo. E aqui para mostrar que no HER2 positivo com hormônio positivo, se o paciente é PI3K mutado, ele tem uma taxa de resposta praticamente 1/3 do que se não for PI3K mutado. Isso no mesmo subgrupo que a gente chama de HER2 luminal B, HER2 com hormônio positivo. Então, sempre lembrar que, né, atrás dessa classificação de imunistoquímica que a gente faz, tem essa complexidade por trás. Além disso, também lembrar dos subtipos histológicos, que o patologista vai avaliar a biópsia ou a PES e vai trazer essa informação também para a gente. Então, continua no subgrupo, que é o motivo da aula triplo negativo ou HER2, continua mais frequente do que o infiltrante, mas lembrar também dos outros subtipos. Por exemplo, alguns triplos negativos eles têm um prognóstico melhor, mais favorável, como o medular, por exemplo. Se for o mesmo estadiamento, mesma característica clínica de um medular conductal, o medular tende a ter um prognóstico melhor. Adenoide cístico também, secretório também tem um triplo negativo que tem um prognóstico também melhor. Então, lembrar dessas características também histológicas. Eles podem dar informação de quimio-resistência também. Se a gente pegar um adenoide cístico, tomou muito quimio refratário, metaplásico, químio refratário também. Então, a gente não sabe que não vai funcionar bem a quimioterapia nesses casos. Então, a gente deve levar isso em conta na escolha de um tratamento sistêmico, tanto doença localizada quanto metastático. Tá? Lobular pleomórfico tem um percentual alto de amplificação do HER2, 25%. Então, lembrar que esse caso, obviamente, vai ser diferente de um lobular clássico. Então, micropapilar, um tumor mais agressivo também. Então, enfim, lembrar dessas características, tá? Quando a gente está em frente ao paciente com HER2 positivo ou triplo negativo. Como a gente está com uma plateia também bastante heterogênea, eu preferi mais do que ficar falando uma sopa de letrinhas, assim, que geralmente aulas de oncologista tem muito, oncologista gosta de falar muito nome de medicamento, enfim. Então, preferi também relembrar ou revisar alguns conceitos que justificam a nossa conduta na prática. Então, como que a gente classifica o tratamento sistêmico? O tratamento sistêmico que um oncologista prescreve, ele pode ser dividido assim,
primeiro, quando o tratamento sistêmico ele não é o principal tratamento. Então, num caso de câncer de mama localizado, por exemplo, o principal tratamento ele é cirúrgico. A cirurgia que vai ser o principal tratamento instituído para esse paciente. O tratamento sistêmico vem como um complemento para ajudar a aumentar a chance de cura ou para reduzir o tumor, enfim. Mas a gente não vai conseguir curar o paciente, por exemplo, apenas fazendo um tratamento sistêmico. Então, não é considerado o principal tratamento. E quando o tratamento sistêmico não é o principal, a gente pode subdividir ele em adjuvante ou neoadjuvante. A gente chama de adjuvante quando esse tratamento sistêmico é aplicado após o tratamento local. Então, o cirurgião, o mastologista, retira todo o tumor que é visível macroscopicamente, não tem nenhuma evidência de macrometástase, ou seja, no estadiamento, com tomografias, enfim, não mostram nenhuma macrometástase em outro sítio, em outro órgão. E esse tratamento sistêmico ele vem com o objetivo de eliminar uma possível micrometástase. Então, porventura, se já tiver na fase da doença da paciente, já tiver alguma micrometástase, que seria a responsável por uma recidiva no futuro, esse tratamento adjuvante ele entra para eliminar essa possível micrometástase, tentando aumentar a chance de cura. Então, é indicado quando o risco de recidiva é mais elevado e quando o tumor apresenta uma sensibilidade àquele determinado tratamento. O tratamento neoadjuvante, a gente usa esse termo quando o tratamento é aplicado antes do tratamento local. Ele tem o intuito de reduzir esse tumor para possibilitar uma ressecção completa do tumor. Ele iniciou dessa forma, principalmente nos tumores mais avançados. O intuito inicial da neoadjuvância era reduzir o tumor para possibilitar uma cirurgia. Mas a gente sabe também que o que a gente faz na adjuvância acaba funcionando na neoadjuvância também. Então, ele também atua nas micrometástases, reduzindo também a recidiva, aumentando a chance de cura também. E atualmente tem uma nova indicação para a neoadjuvância, que é selecionar o tratamento que nós vamos fazer após a cirurgia. Então, não só, mas claro, também com esse intuito ainda, mas não só de reduzir o tumor ou de atuar em micrometástases, mas dependendo da resposta que o paciente vai ter essa neoadjuvância, a gente pode escolher um tratamento adjuvante depois. Então, a gente vai falar isso nessa aula também, que é de adjuvância. Aqui não é o intuito da aula, mas só para completar essa classificação do tratamento sistêmico. Quando o tratamento sistêmico, então, ele é o principal tratamento. A gente chama ele de terapêutico, que pode ser dividido em curativo. Então, por exemplo, uma leucemia aguda, né? Não é o foco da aula, mas só para explicar. A gente não vai tratar um paciente com leucemia aguda com cirurgia, por exemplo. Então, o principal tratamento para o paciente ficar curado, para eliminar toda a doença, é a quimioterapia. Então, apenas com a quimioterapia a gente consegue tratar um paciente com leucemia aguda, por exemplo. Então, a gente chama de tratamento terapêutico curativo. Ou paliativo, terapêutico paliativo. Então, paciente com câncer de mama metastático. A gente não, salvo algumas exceções, mas normalmente não se trata o paciente com cirurgia, por exemplo. Então, o tratamento sistêmico, ou mesmo que se faça cirurgia, o tratamento sistêmico num paciente com câncer metastático é o principal tratamento. Então, mas mesmo sem possibilidade de cura. Então, a gente chama de tratamento uma quimioterapia paliativa, por exemplo, uma hormonioterapia paliativa. O tratamento sistêmico é o principal naquele paciente. Aqui, então, falando de câncer de mama, doença localizada, vai ser aquele que a gente faz o estadiamento, vai dar uma nota para o T e para o M, e o paciente vai ser classificado no estadiamento final de 1 até 3. Então, o intuito desse tratamento adjuvante após a cirurgia vai ser de aumentar a chance de cura. Lembrar também que a gente tem que evitar tratamento desnecessário, ou seja, fazer um tratamento fútil, que não vai aumentar essa chance de cura, que não vai trazer um benefício para essa paciente, e minimizar efeitos colaterais também. Então, a gente faz um tratamento que tenha uma eficácia, mas que não venha trazer efeitos colaterais de forma desnecessária. Tá? Eu lembro também, não sei se alguém vai lembrar dessa época, alguns anos ou vários anos atrás, se chegou a fazer transplante de medula óssea adjuvante para câncer de mama. Então, os pacientes com câncer de mama de alto risco,
com linfonodo positivo, triplo negativo, por exemplo, operava e era encaminhada para um transplante de medula óssea, que nada mais é do que uma quimioterapia em alta dose, né? Só faz o transplante para repor a medula, mas o intuito é fazer uma quimioterapia em alta dose. Então, se fazia essa quimioterapia, esse transplante adjuvante para câncer de mama, imaginando-se na época que daria uma possibilidade maior de cura para essas pacientes. Depois viu-se que não e parou de fazer, até porque um tratamento com uma toxicidade maior e que não mostrou ser benéfico. Aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, falando aqui de adjuvância. Tem algumas ferramentas, tem a ferramenta do Adjuvante Online, mas que até onde eu sei, né, se alguém souber também ao contrário, pode falar, mas até onde eu sei está fora do ar já há bastante tempo o site. Mas o Adjuvante Online é interessante que dá para botar também as características do paciente com câncer de mama e as comorbidades também. Aí vai dar um prognóstico, qual a percentual da probabilidade desse paciente estar vivo ou não em relação ao câncer de mama e a probabilidade de benefício em relação ao tratamento. Tá? Esse o Adjuvante Online é outro site. Esse aqui é o Predict, que é um site também bem interessante, que a vantagem é que a gente consegue colocar a característica do HER2. A gente não consegue botar em relação às comorbidades, mas consegue botar em relação ao HER2. E aí a gente vai preenchendo, é só entrar quem tiver interesse, ou que não conhece, é só procurar na internet, e colocar as características da paciente. Então aqui, por exemplo, a paciente de 35 anos, na pré-menopausa, hormônio positivo e doença HER2 positiva também. Paciente com um tumor que recebeu o diagnóstico de câncer de mama com um tumor de 4 centímetros, um grau 3, paciente com 35 anos, detectou por sentir o tumor sintomática e sem linfonodos. Tá? Então, paciente com tumor de 4 centímetros, linfonodo negativo. O que a gente vai fazer de tratamento para essa paciente? Como ela tem receptor hormonal positivo, a gente oferece anti-hormonioterapia adjuvante. Tá? Eu coloquei aqui por 5 anos. Quimioterapia adjuvante também, após a cirurgia, aqui no caso, por exemplo, mas enfim, poderia ser neo ou adjuvante, mas quimioterapia, né, para doença localizada, e trastuzumab, que é um anti-HER2 também para o paciente receber. Em relação aos ganhos em 10 anos depois desse tratamento, o que nós vamos ter? Só para servir como exemplo, como raciocínio para essa aula. Então, se essa paciente fizer apenas a cirurgia, por exemplo, fez a cirurgia e não recebeu mais nenhum tratamento, nem antes, nem após essa cirurgia. Esse paciente vai ter 51% de probabilidade de cura após 10 anos, sobrevida de 51%. Oferecendo a hormonioterapia para essa paciente, a gente dá mais 12% de probabilidade de cura. Então, a gente aumenta esse 51%, vai para 63% de chance de estar curado. Oferecendo a quimioterapia, o paciente fazendo a quimio, a gente consegue dar mais 11% de cura para essa paciente. Então, a gente aumenta de 63% para 74%. E com tratamento anti-HER2, aqui no caso o trastuzumab apenas, a gente aumenta mais 7% de probabilidade de cura, indo de 74% para 81%. Então, uma paciente com hormônio positivo, com HER2 positivo, usando essas 3 ferramentas de tratamento, a hormonioterapia, quimio e o anti-HER2, a gente sai de 51% de chance da paciente estar curada em 10 anos após o diagnóstico para 81% de chance da paciente estar curada após 10 anos após o diagnóstico com o tratamento oferecido. Então, só para exemplificar como que o tratamento sistêmico adjuvante atua, qual que é o intuito desse tratamento quando a gente indica para o paciente, para aumentar essa probabilidade de cura, de sobrevida e reduzir as recidivas. Então, aqui mostrar para vocês o que a gente faz mais na prática. Não tem como a gente ter uma aula de oncologia sem mostrar uma curva de sobrevida, mas vocês, né, acredito que vocês todos já conhecem assim, muito do que se faz na prática de adjuvância ou de neoadjuvância para essas pacientes com câncer de mama. Então, o esquema mais tradicional, o esquema com antraciclina, doxorubicina com ciclofosfamida, seguida de taxane, que a gente chama de ACT.
A parte do AC, a gente pode fazer a cada 21 dias ou a cada 14 ou 15 dias, que a gente chama de dose densa, que é a mesma, o que é dose densa? A gente pega a mesma dose de quimioterapia que a gente aplica e encurtar o intervalo. Ao invés de repetir as sessões a cada 21 dias, encurta para 14 dias. E aí essa meta-análise mostra o benefício aqui em azul, a dose densa, e em vermelho a dose padrão, com menor recorrência para o que está embaixo, tanto para hormônio negativo quanto para hormônio positivo, tem uma menor recorrência da doença, e aqui mortalidade de câncer de mama, hormônio negativo, uma menor mortalidade de câncer de mama também em azul para a dose densa do que para a dose habitual. E hormônio negativo, e aqui hormônio positivo também tem esse benefício. Então, tem benefício da dose densa, que é ciclar a quimioterapia a cada 2 semanas, tanto para paciente hormônio positivo quanto negativo, mas o benefício sendo maior para quando é tumor com receptores hormonais negativos. Em relação à terapia-alvo, a gente tem aqui o receptor de HER2, para exemplificar, o trastuzumab, que é um anticorpo anti-HER2, que vai ligar aqui à porção externa do receptor, e o pertuzumab, que vai inibir essa heterodimerização do HER2 com HER3. O intuito dos dois é inibir a ativação dessas vias intracelulares, tipo I3K, KT, RAS, MAPkinase, por exemplo, que vai atuar no aumento, no efeito pró-tumor. Se as vias estiverem ativadas, a gente vai ver alteração de diferenciação celular, migração, apoptose, o intuito desses tratamentos anticorpos monoclonais, pertuzumab e trastuzumab, é inibir o receptor, inibir a ativação dessas vias, em última análise, reduzindo a ação do tumor. O TDM1, que é um outro medicamento anti-HER2, que não está exemplificado aqui, mas ele é um trastuzumab ligado à entancina. Então, ele liga-se ao receptor do HER2, é interiorizado e dentro é liberado um quimioterápico com agente com inibição do microtúbulo, que vai fazer uma ação no DNA da célula também. Então, uma outra maneira de atuar para esses tumores HER2 positivos. Aqui para mostrar, então, o que a gente faz mais habitualmente na prática. Então, esse daqui é um estudo clássico assim, de adjuvância para doença HER2 positivo. Então, o que a gente chama de ACT, que é antraciclina, com ciclosomida seguida de taxânia, que no caso usou o docetaxel. Então, a gente, na prática, tem outro estudo que mostra que a gente pode usar ou docetaxel a cada 3 semanas, ou o Taxol, que é o paclitaxel, uma vez por semana por 12 semanas. Tá? Tem uma outra análise também que mostra que o subgrupo triplo negativo, que o docetaxel ele acabou perdendo esse benefício. Então, e o paclitaxel a cada uma vez por semana por 2 semanas manteve esse ganho. Então, que a gente acaba escolhendo na prática, né? O AC a cada 4 ciclos, que as pacientes leigamente chamam de quimioterapia vermelha, e depois o Taxol, por exemplo, uma semana por 2 semanas, que seria o que esses pacientes chamam de quimioterapia branca. Nesse estudo, eles colocaram essa quimio padrão mais o trastuzumab e compararam com o esquema sem antraciclina, que é o TCH, o docetaxel, o carboplatina e o trastuzumab. Depois, mais recentemente, na atualização de 10 anos de follow-up, a gente observou que o grupo sem trastuzumab, então aqui eram só pacientes com doença HER2 positiva, o grupo sem trastuzumab tiveram um percentual inferior, tanto de recidiva ou de sobrevida, em comparação aos grupos com trastuzumab, o ACTH ou o TCH. Tá? Então, os grupos com trastuzumab eles foram superiores. Então, é indicado a gente usar o trastuzumab, que é o anti-HER2, na adjuvância para essas pacientes. Esse estudo ele não teve o poder para comparar os 2 braços, ACTH contra TCH, para mostrar qual que foi superior. Entretanto, os números eles são bastante semelhantes, 74%, 73% de sobrevida livre de recidiva, 85%, 83% sobrevida global.
Então, atualmente, a gente pode interpretar que são dois esquemas aceitáveis. O ACTH, por ser a maioria dos estudos usarem esse esquema, e o TCH, por, nesse estudo, ter mostrado um resultado bastante semelhante. Ele é aceitável também, para usar como também rotina para as pacientes, principalmente por ter uma cardiotoxicidade mais baixa, pelo fato de não estar usando a traciclina, que também é cardiotóxica, e por ter tirar o risco de desenvolver leucemia decorrente da quimioterapia, que esse A, que da antraciclina da doxorubicina traz também, tá? Que é baixo, mas existe. Então, o TCH teria essa vantagem em relação a esse perfil de tolerância médio e longo prazo melhor. Apesar de que a curto prazo o paciente tem mais anemia e plaquetopenia. Aqui um outro estudo, então, para pacientes com tumores pequenos, paciente ainda com doença HER2 positivo, mas tumores iniciais, tá? Então, eu lembro também uma paciente que eu atendi alguns anos atrás, que ela tinha um tumor assim pequeno, era um tumor de 1 centímetro, linfonodo axila negativa, e o que foi proposto na época, que o que a gente tinha mais evidência era para fazer esse esquema de ACTH com doxorubicina, fosfamida 4 ciclos, e depois o paclitaxel semanal por 12 semanas, mais 3 meses, e depois o trastuzumab até completar 1 ano. E na ocasião, isso assim, era o mesmo esquema que a gente indicava para essa paciente com tumor de 1 centímetro, um tumor T1N0, e se chegasse um paciente T4, N3, usava o mesmo esquema também. Então não fazia muito sentido. Um paciente com tumor bem mais avançado usava um esquema, um tumor muito pequeno, muito inicial, usava exatamente o mesmo esquema. E naquela ocasião, já alguns anos atrás, eu lembro que o esposo da paciente questionou bastante, assim, falando, né, que que era um exagero toda essa quimioterapia para um tumor muito pequeno, que ia dar um tiro de bazuca, que o tumor era pequeno, e tudo mais. Mas na ocasião, né, expliquei que era o que a gente tinha de melhor evidência para a época, com maior chance de ficar curado e tudo mais. Mas, no fundo, ele tinha razão, assim, porque 2015, depois foi publicado também esse artigo. A gente sabe que os pacientes com tumores pequenos, tanto o triplo negativo quanto o HER2 positivo, eles recidivam mais do que um tumor pequeno luminal, então o prognóstico é pior, e tem a indicação de fazer essa quimioterapia, exceto tumor menor do que 5 milímetros, tem um A. Mas ter um bem diante, a recidiva já fica mais significativa e tem essa indicação. Mas o que a gente tinha na época era fazer todo aquele esquema completo do ACTH ou TCH. E esse estudo ele veio avaliar para tumores, a gente usa na prática para tumores menores que 2 centímetros, apesar que no estudo o critério de inclusão era menor que 3, mas entre 2 e 3 era apenas 10% da população dos pacientes, e todos os outros estudos de adjuvância em HER2 colocam o critério de tumor acima de 2 centímetros. Então, acima de 2 a gente acaba indo ainda para os outros estudos. Então, para pacientes até 2 centímetros com axila negativa, a gente tem um estudo aqui com braço único que omitiu aquela fase, é como se fosse um ACTH, mas sem o AC. Então, foi direto, omitiu a fase da antraciclina, dos 4 ciclos da doxo com ciclo de fosfamida, foi direto para a fase do Taxol semanal. O paciente recebia as 12 semanas aqui do paclitaxel, junto com o trastuzumab, e quando acabava as 12 semanas do paclitaxel, ficava sozinho o trastuzumab até completar 1 ano. E observou-se com esse tratamento menos intenso, uma sobrevida bastante favorável. Então, aqui a curva de sobrevida, a gente pode observar em números aqui. Então, paciente com doença HER2 positivo, menor que 2 centímetros, axila negativa, 98% de sobrevida livre de doença aos 3 anos. Ou seja, não tem 1,5% de recorrência, um número muito baixo. Aos 5 anos, 96% contra livre de recidiva.
e 7 anos, 93%. Então, um número bastante elevado, que trouxe segurança, apesar de que não é um estudo randomizado, porque precisaria de um número muito maior de pacientes, mas trouxe bastante segurança para a gente poder usar essa alternativa de tratamento direto com o Taxol, junto com o trastuzumab. A toxicidade fica bem mais tranquila quando a gente tira os 4 ciclos de antraciclina oportunizando uma chance muito alta de sobrevida para essas pacientes. Aqui um outro estudo que a gente também usa na prática, que vocês também escutam falar sobre o duplo bloqueio, que é indicado também na neoadjuvância, que é a aula especificamente sobre a adjuvância de doença HER2. Então, esse estudo ele foi realizado na adjuvância. Então, bloqueio duplo com trastuzumab mais pertuzumab no cenário adjuvante, após a cirurgia do câncer de mama para doença localizada. E a gente observa que o bloqueio duplo, não teve diferença fazer o bloqueio duplo ou apenas o trastuzumab, se o linfonodo era negativo. Então, após o mastologista ter operado a paciente, veio com doença HER2 positiva, veio com linfonodo negativo, não tem sentido fazer esse bloqueio duplo adjuvante, porque a sobrevida é a mesma de fazer apenas o trastuzumab. Nesse subgrupo de doença de paciente com linfonodo comprometido. Então, após a cirurgia, o mastologista fez a cirurgia, doença HER2 positivo, veio com linfonodo comprometido. Aqui a gente observa alguma diferença, apesar que ainda é pequena, nada tão expressivo, mas, enfim, alguma diferença que já foi mostrada, e assim a gente vai tendo os ganhos, somando mais pequenos ganhos em oncologia, em desfecho de sobrevida. Então, atualmente a gente escolhe para essas pacientes, para quem vai fazer o bloqueio duplo, seriam para essas pacientes com linfonodo comprometido. Ou com outro subgrupo também foi com doença receptor hormonal negativo, também teve um subgrupo menor do que esse do linfonodo positivo, mas teve um pouco também. Em relação a um outro estudo que foi aqui na adjuvância, ainda que é o motivo da aula, no seguinte cenário: os pacientes fizeram neoadjuvância, eles já entraram nesse estudo tendo feito neoadjuvância, com quimioterapia, mais anti-HER2, o mastologista opera essa paciente. Se tiver doença residual, nas pacientes então que sobraram doença, né, tirou a peça cirúrgica, foi para análise e tinha doença viável, presente residual ainda. Então as pacientes foram randomizadas para fazer o tratamento tradicional, seguir apenas com trastuzumab, ou para receber T-DM1, que é aquele outro anti-HER2, junto com um inibidor de microtúbulo, um agente que tem uma ação quimioterápica. E aqui a gente pode observar que a vantagem em relação à sobrevida livre de doença a favor do T-DM1. Tá? Então, esse estudo veio para trazer mais essa opção de tratamento para essas pacientes que fazem neoadjuvância e que sobra doença. É melhor fazer o T-DM1 do que continuar com o trastuzumab. Então, aquela outra razão, aquele outro intuito que eu tinha comentado, de uma outra indicação para neoadjuvância. Além de atuar em micrometástases, de reduzir a doença, ajuda a gente a selecionar o que a gente vai fazer de tratamento após a cirurgia. Porque se a gente não tiver essa informação, se sobrou doença ou se não sobrou doença, a gente vai fazer só o trastuzumab após, ou o trastuzumab com pertuzumab se linfonodo positivo. Não vai fazer o T-DM1. Então, a gente só vai ter essa chance, essa oportunidade de fazer o T-DM1 se a gente tiver a informação de que a paciente fez a neoadjuvância e que não atingiu a resposta patológica completa. Agora, falando aqui um pouco de triplo negativo. Nós temos esse estudo aqui, que na verdade é para neoadjuvância estadio 2 e 3. Tem 2 estudos com aumento de taxa de resposta patológica completa
Mas tem um benefício, como são dois estudos fase 2, tem um benefício incerto em relação à recidiva ou sobrevida. Então, não tem um dado tão robusto para falar que vai aumentar a sobrevida, que é indicado fazer. Além disso, nesses dois estudos, nós temos dados conflitantes em relação a qual paciente exatamente vai se beneficiar dessa platina. Num estudo, o paciente com BRCA mutado teve um maior benefício, no outro foi ao contrário, que não era mutado, em relação à taxa de resposta patológica completa. Então, a gente não tem essa definição exata. Mas tem essa discussão, alguns grupos defendem fazer, outros não. Pessoalmente, eu sou favorável, mas isso é no cenário neoadjuvante. Então, no cenário adjuvante para triplo negativo, a gente ainda não tem esse resultado, essa liberação para fazer essa platina no cenário adjuvante. Tem estudos em andamento, quando nós tivemos os resultados, acaba demorando mais estudo de adjuvância, porque nós temos que esperar alguns anos para ver se a paciente vai recidivar ou não. Então, só para mostrar que caso a paciente seja operada triplo negativo, a gente não tem essa possibilidade no momento de discutir esse uso de platina na adjuvância. Então, seria um outro benefício de iniciar o tratamento com neoadjuvância para essas pacientes, seja o 2 ou 3 triplo negativo. Em relação à adjuvância, nós temos esse estudo da capecitabina, que a gente usa adjuvante, que é o mesmo, mais ou menos o mesmo racional daquele estudo que eu mostrei do TDM1 para HER2 positivo. Então, aqui os pacientes faziam um tratamento tradicional neoadjuvante e eram operados. Se os pacientes tiveram doença residual, ou seja, não tiveram resposta patológica completa, elas eram randomizadas para fazer capecitabina adjuvante, um quimioterápico via oral, ou controle, que é o tratamento padrão do triplo negativo, segmentos. O paciente com câncer de mama triplo negativo fez toda a quimioterapia neoadjuvante opera, sobrando ou não sobrando doença, o padrão até então era começar acompanhamento, começar segmento. A partir desse estudo, mostrou-se que pacientes com doença triplo negativo tiveram uma sobrevida livre de doença e sobrevida global melhor, né? Se as pacientes que sobraram doença, ou seja, que não tiveram a resposta patológica completa após a neoadjuvância, usavam a capecitabina adjuvante. Tá? Então, os pacientes começavam uma quimioterapia adjuvante, então é uma droga que a gente já conhecia, já é uma droga que a gente usa para outros tumores em oncologia, também para câncer de mama metastático. Não era uma droga nova, mas que veio com essa indicação nova para usar nesse cenário, tá? De pacientes com triplo negativo que não eliminaram completamente a doença do ponto de vista patológico com a quimio adjuvante. Então, aqui é mais uma vantagem, na verdade, a indicação da capecitabina era no momento adjuvante, mas é mais uma vantagem para iniciar o tratamento no triplo negativo com a neoadjuvância. Isso por quê? Porque daí a gente vai poder ter essa informação se a paciente teve resposta patológica completa ou não. Se teve resposta patológica completa, inicia segmento, que triplo negativo a gente vai tratar com a quimioterapia, a gente não tem uma terapia-alvo para fazer após a cirurgia. Mas agora, se tiver doença residual, a gente pode indicar para essa paciente fazer a capecitabina. Aqui, então, um resumo do que a gente faz na prática, do que eu comentei na aula, então. Então, pacientes com câncer de mama localizado, vou focar aqui em triplo negativo e doença HER2 positivo. Então, triplo negativo, paciente com receptor de estrogênio negativo, progesterona negativo e HER2 negativo. Quimioterapia preferencialmente no cenário neoadjuvante. Isso porque, como eu falei, a gente tem essa questão de poder usar a carboplatina ou não, mas tem essa chance de discutir com o paciente se vai introduzir esse medicamento a mais. E, além disso, a opção de usar a capecitabina após a cirurgia, dependendo da resposta patológica. Então, preferencialmente, aqui, neoadjuvante, antraciclina com taxane, então a gente vai fazer dose densa, a quimioterapia com AC a cada 2 semanas, seguido de paclitaxel semanal por 12 semanas. Pode ser colocado a carboplatina junto com o taxol também.
Se a paciente não teve resposta patológica completa, a gente tem essa indicação de fazer a capecitabina adjuvante, então após a cirurgia, tá? Com ganho de sobrevida para essa paciente também. Aqui, principalmente para paciente triplo negativo, a partir do estadio T1B em diante, tá? Paciente T1A, um tumor que a gente sabe que o benefício dessa quimioterapia vai ser muito, muito remoto, muito pequeno. Paciente HER2 positivo, ou luminal-like, com hormônio positivo também, ou HER2 puro, que é só o HER2 com hormônio negativo. Se a paciente for PT1, então a gente dá preferência, como tem aquele estudo que a gente consegue omitir a antraciclina, que faz só o Taxol 12 semanas contra trastuzumab concomitante, depois completando até um ano, a gente não tem isso na neoadjuvância, então a gente dá preferência, se for fazer na neoadjuvância, tem que fazer um tratamento completo. Então, a gente dá preferência, sim, para operar essas pacientes, para poder possibilitar o uso do paclitaxel com trastuzumab durante um ano. Tá? Se o paciente for T2 maior ou igual a T2, N0, ou qualquer T com linfonodo positivo, a gente dá preferência para neoadjuvância, que daí ou usa antraciclina dose densa, C-dose densa, seguido de paclitaxel, 12 semanas, por exemplo, com duplo bloqueio, HER2 trastuzumab mais pertuzumab, ou também como uma opção docetaxel, carboplatina também duplo bloqueio, e a gente faz toda a neoadjuvância, vai para o mastologista, opera, e a gente vai decidir a adjuvância dessa paciente baseada na resposta patológica que o patologista vai informar para a gente. Se a paciente não teve resposta completa patológica, é aquele estudo que eu mostrei que é superior fazer o TDM1. Então, a gente troca o trastuzumab que a paciente vinha usando pelo TDM1. É melhor do que seguir com o trastuzumab. Se a paciente teve resposta patológica completa, a gente completa o tratamento anti-HER2 até um ano. Então, continua com trastuzumab até completar um ano. Se aqui a resposta patológica é completa. Então, se a paciente tem hormônio negativo ou era linfonodo positivo ao diagnóstico, a gente pode discutir também de fazer o duplo bloqueio, seguir com o trastuzumab durante um ano e acrescentar o pertuzumab nesse subgrupo, principalmente linfonodo positivo. Se não for esse subgrupo, faz o trastuzumab sozinho até completar um ano. Tá? Em relação ao tempo do trastuzumab, tem alguns estudos, porque no início foi empiricamente escolhido um ano, desde o começo, faz um ano de adjuvância com o trastuzumab. E aí depois alguns estudos começaram a questionar isso, era melhor fazer mais ou menos. Então, tem um estudo de alguns anos atrás que comparou fazer 2 anos de trastuzumab ou 1 ano de trastuzumab durante esse tempo, 2 anos ou durante um ano após a cirurgia. E não mostrou que foi benéfico, que foi superior estender para 2 anos. Fazer 1 ano ou 2 anos tinha o mesmo resultado, o mesmo benefício. Então, continuou como 1 ano o tratamento da paciente, o tratamento indicado. E aí outros estudos começaram a questionar, será que se fizer menos, se fizer 6 meses, por exemplo, vai dar o mesmo benefício de fazer 1 ano? Então, aí nós temos 2 estudos que não conseguiram comprovar que era não inferior 6 meses em relação a fazer 1 ano, ou seja, que estaria perdendo algum benefício se fizesse por 6 meses. Um outro estudo mais recentemente mostrou que era similar ou que era não inferior fazer 6 meses ou 1 ano. Como tem essa divergência, principalmente no critério do que cada um usou para falar se era não inferior ou não, e tem algum benefício, principalmente se as pacientes usarem os esquemas quimioterápicos mais modernos e concomitantes, o anti-HER2 com a quimio, mesmo nesse estudo que mostrou que era igual, nesse subgrupo ainda mostra que é benéfico e até 1 ano. Então, continua o padrão, continua a indicação de fazer esse tratamento contra trastuzumab, sempre com doença HER2 positiva, doença localizada, operada, fazer até completar 1 ano. Tá? É claro que se por algum motivo a paciente parar
por 6 meses, porque teve alguma toxicidade, dá uma certa tranquilidade da gente saber que o maior benefício a paciente já obteve, fazendo pelo menos até 6 meses, mas, se possível, indicado até 1 ano. Então, essa aqui é uma visão geral do que a gente faz para essas pacientes. Como o objetivo dessas reuniões e dessas aulas é a gente fazer um manual para o SUS, para o nosso atendimento também, então eu só vou pontuar aqui o que nós faríamos de diferente ou deixaríamos de fazer também no SUS. Tá? Então, em relação à doença triplo negativo, então, primeiro, a dose densa que é indicado para doença localizada, que eu falei, em vez de fazer aqui habitualmente, que a gente fazia antigamente cada 3 semanas, puxar para fazer de 2 em 2 semanas, para fazer isso a gente precisa de um fator de crescimento de granulócitos que tem um custo mais elevado também. Então, de regra geral, se tiver alguma exceção, algum centro que consiga disponibilizar isso, mas normalmente a gente não consegue, esse valor não se encaixa no tratamento também do que é oferecido para na PAC, para esse tratamento da paciente com doença localizada. Então, via de regra, né, como regra geral, a gente faria ainda a cada 21 dias, salvo se conseguir em cada centro fazer a cada 15 dias com esse suporte de fator de granulócito, que tem um custo mais elevado. Então, se conseguir, ótimo, que a gente dá preferência para fazer dose densa. A platina também é um medicamento com custo assim, baixo, não é elevado, então daria para fazer também na neoadjuvância. E a capecitabina também consegue, também não tem um custo, a gente consegue fazer também na adjuvância para pacientes que não obtiveram resposta patológica completa. Então, o triplo negativo, em princípio, não teria assim, tanta discrepância do mundo real para o mundo de expectativa. Agora, doença HER2 positivo. Paciente operada, então, PT1 a gente consegue fazer o paclitaxel com trastuzumab, que é menos do que um esquema de quimioterapia normalmente usado. Agora, na neoadjuvância, então, a gente consegue fazer também antraciclina sem dose densa, mas o trastuzumab apenas. Então, a gente não tem o pertuzumab, que foi aprovado há pouco tempo no SUS, mas para doença metastática. Então, na doença localizada, a gente não tem essa liberação. Se não tiver outra informação também, por favor, me corrija. Aqui, esse raciocínio aqui, se tiver doença patológica completa ou não, no SUS a gente também não consegue fazer diferente para paciente que a gente não vai ter o TDM1 para oferecer, e nem nos casos de linfonodo positivo o pertuzumab para o bloqueio duplo. Então, independente da resposta, vai seguir com o trastuzumab até completar 1 ano. Acho que é isso. Agradeço a oportunidade, o convite e fico disponível aí para perguntas e comentários. Ótimo, Tadeu. Meus parabéns, viu, Tadeu? Tua aula extremamente fácil de compreender. Aconselho aí ao pessoal aos residentes que não puderam assistir, né, que os colegas comentem com eles de assistir depois, eu vou colocar ela gravada, porque é um assunto bastante difícil, né, para quem não convive no meio, né, não convive na especialidade, né. E a tua aula, assim, tá super fácil, tá super tranquila, assim, dos residentes entenderem, né. E achei muito legal, assim, que você conseguiu cumprir plenamente, assim, o que eu pensava de ideal para a situação, sabe? Eu acho que, assim, de todas talvez as coisas que a gente tem conversado aqui com relação às nossas limitações no ambiente do SUS, né? Talvez essas pacientes sejam talvez as mais
as que o SUS está talvez demorando mais assim para se enquadrar, né? A gente estava falando da tratamento neoadjuvante, a gente tem algumas dificuldades, tipo, não tem o pertuzumab, como tu colocou, né? Mas da parte da mastro, da parte cirúrgica, a gente consegue se adaptar, né? Certo. No caso aí, em função até do custo das medicações, né? Talvez é a parte aí que as pacientes mais percam, né? Certo. Não sei se todos concordam, mas eu tenho pensado dessa forma, assim, né? Mas muito legal, eu vou abrir para... Tem alguns comentários, o pessoal te parabenizando aqui, Matheus, da Liliane, da Daniela. E eu abriria ali se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa. A Érica abriu o microfone ali, não sei se ela... Isso. Oi, quero. Eu não estou conseguindo acessar a câmera aqui, mas vou ficar aqui escondidinha. Não, mas a gente está te vendo. Ah, tá? Aparecesse, querido. Apareceu. Então tá. Tadeu, parabéns pela aula, em primeiro lugar. Realmente, como o Braulio falou, foi muito boa, assim. Geralmente, a gente está acostumado a ver as aulas de oncologia e, geralmente, para nós, assim, cirurgiões, são aulas bem densas, né? E aulas mais pesadas. E a tua aula foi muito clara, assim, muito tranquila. Eu consegui entender bastante coisa, assim, que ficava um pouco confuso para mim. Então, parabéns, foi muito boa mesmo. E eu só queria te perguntar uma coisa, assim, para tirar uma dúvida. Essa resposta patológica completa no triplo negativo, né, quando faz a neoadjuvância, e a gente vai analisar essa resposta patológica completa, é que não tem nenhuma célula tumoral na peça operatória. É isso? Ou é a resposta patológica? Ou a Daniela pode também. E depois eu falo. Tá. Só comentar assim em relação que os critérios que é utilizado nos estudos, e a Dani complementa aí também, mas a resposta patológica à ausência de tumor tanto na mama quanto na axila. Tá? Aí alguns estudos mais antigos botavam ausência de tumor na mama, na axila era permitido, alguns não pode ter em situ, outros podem, mas o critério mais clássico é a resposta, é ausência de tumor invasivo tanto na mama quanto na axila. Tá? E traz também alguma dúvida, assim, além da gente ter a resposta patológica completa, sim ou não, se a gente pegar aquela classificação do MD Anderson de resposta patológica à neoadjuvância, que é o RCB, aquela carga tumoral residual, se a gente olhar o RCB1, ele é muito próximo a 0. Então a gente ficava se questionando assim, será que se for RCB1, que é uma carga mínima de tumor residual, será que precisaria mudar a conduta após também? Ou mudaria só para RCB2 ou 3, né? Mas, enfim, mas nos critérios, nos estudos, eles não usavam isso, assim, é 8 ou 80, ou tem resposta patológica completa ou não tem. Então é isso, é a ausência completa de tumor invasivo, tanto na mama quanto na axila. Tadeu, e ainda assim, se a resposta patológica é completa, não se faz mais nada. Assim, mais nenhum tratamento... Não, então, aí depende do que fez antes, mas se faz, por exemplo, para o triplo negativo, aí se faz... se foi a resposta patológica completa. Isso, faz toda a neoadjuvância completa e a resposta completa não se faz mais nada. Se for mais nada de tratamento assim... Entendi. Se for triplo negativo, não faz mais nada, nenhum tratamento. Tá? Se for triplo negativo, fez toda a neoadjuvância, usou antraciclina, usou o taxane, fez ali o ACT, né, que a gente chama. Operou, resposta patológica completa, inicia segmento. Se for HER2 positivo, aí mesmo com a resposta patológica completa, aí faz o trastuzumab, continua até completar 1 ano do trastuzumab, do Herceptin. Tá? Agora, se sobrou doença, aí muda para o TDM1. Mas se desapareceu tudo, na resposta patológica na HER2 positivo, mesmo assim completa o trastuzumab até 1 ano. Beleza, obrigada. Érica, oi, posso querida. também te dar uma contribuição e para os residentes também? Boa noite, Tadeu, boa noite, gente. Boa noite. Então, eu vou ficar no escurinho, tá? Não vou aparecer.
Bom, Tá. a resposta patológica completa é bem importante para a gente, Érica, quando o cirurgião notifica que fez neoadjuvância, porque a gente usa um protocolo completamente diferente, a gente usa o MD Anderson, né, a especificação de graduação, para a gente poder graduar e classificar aquele tumor, se teve tumor residual ou não. Nós mapeamos a mama em vários pontos e mapeamos com todo cuidado os linfonodos, como rotina. Então, sempre é importante avisar se o paciente fez neoadjuvância ou não para o seu patologista. Que eu acho que, às vezes, a gente não sabe essa informação, vem só mastectomia, ponto, né? E aí muda completamente a avaliação, porque a gente tem que realmente procurar ilhas, ninhos de tumor para a gente dizer, ó, não tem mais tumor, só tem fibrose, hemorragia, o leito... Aí, outra coisa, informação do tamanho do tumor na pré-tratamento, para também poder estratificar a porcentagem de tumor se tem tumor residual. Ok? Acho que essas informações ainda são importantes. E é isso. Dani. Obrigada. Uma dúvida que me surgiu, Dani, uma situação. Vocês têm senha do AGHU, Dani? A gente tem senha do AGHU, sim. Uhum. Por quê? Não, que me ocorreu agora que, claro, uma situação assim que o correto é de fato É fazer avisar. isso que você sugeriu, né? Mas quando eu suspeito e não tem informação, assim, não tem informação, mas isso aqui tá muito estranho. Na verdade, assim, qualquer dúvida que eu tenha, eu nem pego a senha do AGHU, porque eu não sei usar essa. Eu vou lá e pego o prontuário físico mesmo, leio todo o prontuário para ver o que o paciente teve. Na verdade, eu Dani, na mama, pego os prontuários. Porque, assim, a paciente vai de alta muito rápido, né? Então, o prontuário está disponível para mim. Assim que eu precisar, se eu tiver qualquer dúvida da cirurgia, eu pego o prontuário para os casos cirúrgicos. Uma coisa que me ocorreu agora, que a gente poderia conversar no sentido de repente, já que a gente tem essa proximidade, né, no trabalho, né, e pode ver nos outros serviços também, e a gente tem essas vantagens tecnológicas agora, de repente considerar de encaminhar para vocês de forma digitalizada todos os exames importantes. Assim. Eu acho genial, e a gente tem muita proximidade, né? No HU, principalmente, a gente tem um trabalho assim muito próximo com o pessoal, com vocês da mastologia, desde a biópsia com a Érica, com a Juliana, até vocês. Então, eu acho ótimo. E interagir com o residente para ele entender que isso faz parte da vida dele, né? A informação faz parte, para melhorar também os resultados. Eu vi que a Juliana está aqui na sala também. Então, de repente, é uma coisa que, por exemplo, aqui na Carmela a gente tem muita proximidade do pessoal do IAP, né? Não, claro que a gente conversa com eles e liga, mas é um pouquinho mais distante assim, né? Mas com você aí, pô, seria uma coisa bem tranquila da gente fotografar os laudos ali na hora da cirurgia ali mesmo, quando está revisando. Sim. Ali. E mandar até no grupo da congelação ali. Exatamente. É bem tranquilo, porque eu tenho acesso, assim como os outros patologistas que porventura fizerem a congelação, por exemplo. E no grupo da Carmela, a gente pode descobrir quem é o patologista, se tem algum patologista que vê mama mais frequentemente também, vocês podem... Ali no IAP, pelo que a gente recebe dos laudos, são vários patologistas. Aí... mas eu tenho acesso a todos eles, se você precisar. E assim, e a gente tem um trabalho que a gente atende os hospitais da rede estadual, né? Então, assim, tecnicamente, a gente poderia receber as peças da Carmela. Até a Ana Rosa já tentou falar com a minha chefe, né? Que eu não sou mais chefe, mas isso não foi para frente porque eu não sei aonde a coisa parou. Mas, tecnicamente, a gente pode receber os casos de mama da Carmela, entende? Porque sou eu que recebo e a gente pode estar autorizado pela JEP, né? Os casos vinculados à Secretaria do Estado. E a Carmela é um hospital, né? Do Estado. Eu vou ver isso aí de novo, Dani.
Mas a Na Ana época Rosa eu passei para a tentou, Ana Rosa sabe? e acabei não me envolvendo, mas eu vou ver. Eu assim, ó, eu não posso te garantir os Países Baixos, mas os países altos, a mama eu consigo, porque a mama eu posso garantir que eu faço. Agora a parte, né? Porque seria Útero, colo, muito conveniente, e aí vocês já fazem a imunohistoquímica também, né? tudo, a gente faz tudo, libera o teu laudo e para mim é bom, para a equipe que a gente está produzindo lá de patologista também é bom. Né? Mas isso tem que ser conversado assim com a Giovana, sabe? Mas assim, nada disso seria impossível. A gente tem com bastante patologista agora, acabou de contratar mais um, e dá para não é pegar o trabalho da fundação lá, né? Na verdade é trazer os casos de mama para um lugar que a gente possa ter mais controle de resultado, de imunohistoquímica, finalizar o caso para paciente, Tadeu, tu sabe disso, é difícil, né, fazer isso fora. Aí eu acho que é interessante, se vocês quiserem conversar, depois eu te dou o contato da Giovana. Ótimo, ótimo. Desculpa, Tadeu, eu acabei usando o espaço da tua aula aí. Não, fica à vontade. Tadeu, mas o Tadeu gosta, ele vai ficar torcendo, né, Tadeu? Porque a gente trabalha junto também. Uma das funções desse grupo é esse também, né? Da gente e a gente vai conversando aqui, vão surgindo ideias de como melhorar a logística toda, né? Para a gente conseguir trabalhar cada vez mais certinho, né? Mas beleza, eu gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário a fazer, alguma coisa. Já são 7h10 quase. Caso ninguém tenha nenhum comentário, vou agradecer o Tadeu novamente, parabenizá-lo novamente. Tá muito legal, parabéns mesmo, Tadeu. Muito legal a tua aula aí. E a gente vai se falando aí nessas nossas reuniões semanais. Certo, obrigado, pessoal? Obrigado a todos novamente e boa noite. Beleza, boa noite. Abraço a todos.